Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 5 de abril de 2021 e eu queria trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Então eu queria começar com uma boa notícia. Pela primeira vez em semanas, a gente tem aqui esse pouquinho azul em cima desse gráfico. Lembra só, esse gráfico aqui é o gráfico da quantidade de pacientes totais em leitos de UTI no estado, sendo o azul forte Covid-19, o marrom fraco suspeitas de Covid-19 e o marrom mais forte os outros pacientes em UTIs. E esse azul clarinho era a quantidade de leitos livres. Então a gente passou aqui por semanas com mais pacientes do que vagas totais, ou seja, a gente não só não tinha leitos livres de UTI no estado, como a gente estava improvisando, como a gente estava carregando acima da capacidade total as UTIs do estado. Então, pela primeira vez em não sei quantas semanas, a gente tem uma pequena folga, uma pequena margem de manobra. Isso daqui, gente, não significa que as filas zeraram. A gente continua com pacientes em filas de UTI, só que aqui está dizendo que se a gravidade desses pacientes não for tão alta, é possível remanejar eles para outras regiões do estado, porque pela primeira vez existem leitos livres de UTI de novo. Mas olha só, eu quero deixar isso bem claro. Observa até qual a altura que a gente ia nesse gráfico durante aqui de julho de 2020 até fevereiro de 2021. A gente ficava sempre abaixo de 3.000 pacientes. E bem abaixo, né? Isso daqui deve ser lá pelo 2.700 mais ou menos. Hoje, mesmo tendo um pouquinho de vagas, a gente tem mais do que 3.000 pacientes em leitos de UTI. Ou seja, a gente está com uma capacidade aumentada. A gente está com muito mais pacientes hoje do que a gente sempre teve ao longo de todo o ano passado. Essa época aqui, dezembro do ano passado, foi a época que a gente mais teve pacientes em UTI. E olha só, a gente recém tinha passado de 2.000 pacientes em UTI, passou bem pouquinho. Hoje a gente tem mais do que 3.000, ou seja, a situação ainda não é nem de longe confortável. A gente ainda está com um sistema de saúde sobrecarregadíssimo, mas é uma boa notícia. A gente tem que se ater às poucas boas notícias que tem, né? Então a gente diminuiu um pouco a superlotação das UTIs no estado. É quase simbólico, mas já vai fazer uma diferença. Já vão ter vidas sendo salvas aqui, pessoal. Só desse azulzinho tá aqui em cima e não aqui embaixo. Algumas vidas estão sendo salvas. Isso daqui é uma vitória para nós do estado do Rio Grande do Sul. Vacinação, a gente não pode falar tão bem da vacinação dessa vez, porque infelizmente nessa última semana a gente viu uma desaceleração forte. A gente vê aqui que o avanço tanto na primeira dose quanto na segunda dose foi muito pequeno nos últimos 7 dias. E especificamente, a gente olhando aqui os gráficos de vacinação por dia, parece que faltou vacina aqui. Mas só que eu até acho que foi uma questão do feriado aqui de Páscoa, da Sexta-feira Santa, que acabamos aplicando menos vacinas. Essa semana a gente só aplicou 238.000 doses de vacina, sendo que na semana passada a gente tinha aplicado, até agora a semana com mais doses, a gente aplicou mais de 300.000 doses. E mais importante de tudo, a gente recebeu essa semana mais de 600.000 doses. Então a gente não podia estar aplicando só 230.000, a gente tinha que estar aplicando mais vacina. Olha só, de todas as doses que a gente recebeu, são o que? 2.860.000, a gente aplicou a metade, um pouco mais da metade. Tem que aplicar mais doses, a gente já está liberado, pessoal, isso é muito importante a gente dizer, já está liberado não ter uma reserva de doses muito grande para as segundas doses. A gente pode aumentar a quantidade de doses aplicadas, sim. O nosso sistema de saúde é estratificado o suficiente
pra gente, capilarizado, né, pra gente conseguir aplicar mais do que 500 mil doses por semana aqui no estado. 238 tá pouco, a gente tem que acelerar, é fundamental acelerar mais a vacinação aqui no estado. A gente não é o estado que mais vacinou até agora. Tá no top 5 ali dos estados proporcional à sua população, mas dá para melhorar. Vamos lá, Rio Grande do Sul, vamos lá, vamos pegar primeiro lugar e na verdade vamos o Brasil inteiro, né? Vacinar, vacinar, vacinar. Isso daí é o fundamental. A gente tem que fazer a nossa parte e vacinar mais. A gente está recebendo aqui 500 mil doses por semana, na verdade a gente está recebendo mais, tem que vacinar 500 mil doses por semana também. É isso que eu tô achando, tá? Então vamos lá, acelerar a vacinação. Agora, vamos dar uma olhada nos dados da Covid-19 propriamente ditos. Então aqui, na semana passada, a gente tinha conhecimento de 830.630 casos. Hoje, para o mesmo período, como a gente já vem observando há bastante tempo, aumentou o número de casos do período, foi a 855 mil, ou seja, um represamento aqui de 3%. 24 mil casos demorando até uma semana para entrar, mas o vergonhoso é o represamento de 2 semanas, 1,8%, 15 mil casos. Isso daqui é vergonhoso, não devia estar tendo um represamento de 2 semanas. Se a gente observar, tem represamento de 3 semanas, tem represamento de 4 semanas, só em 5 semanas atrás, que ainda tem represamento, mas começa a ficar quase sem uma diferença visível aqui perceptível. Então, o represamento dos casos no estado continua muito alto, a gente tinha que estar conseguindo resultados mais rápidos. Aqui, hoje, a gente conhece 860.136 casos, então a gente vai fazer um ajuste aqui de 3%, e a gente chega a 893.681 casos para hoje. O ajuste na semana passada é um pouco menos do que 1%, e a gente chega aqui a 865.568 casos. O que isso nos diz? Isso nos dá uma nova notícia boa. Como eu disse no início do vídeo, a gente tem que se agarrar nas notícias boas, porque são poucas. A gente está vendo uma possibilidade de desaceleração. Eu não estou dizendo, tem desaceleração. Por quê? Que nem eu chamei a atenção aqui. É 5 semanas para os dados consolidarem. Ou seja, os dados que a gente está observando aqui vão consolidar daqui a 5 semanas. Os dados que a gente está vendo aqui, daqui a 4 semanas, daqui a 3 semanas, 2 semanas. Então, os dados só estão consolidados até 28 de fevereiro. Depois de 28 de fevereiro, ainda vai mudar. E então, essa semana aqui, de 28 de fevereiro a 7 de março, que por enquanto é a semana com maior número de casos, pode alterar para mais, assim como todas as outras semanas. Eu até acho que não vai alterar, eu acredito realmente que essa semana vai ter sido o auge desse terceiro período de aceleração que o Estado observa. Eu estou torcendo aqui para essa semana, entre o dia 28 de fevereiro e 7 de março, ser o pior da pandemia, ou seja, que o pior já tenha passado, mas ainda não dá para dizer com toda a segurança que estamos desacelerando. Tem uma tendência, porque se a gente observar aqui, os novos casos por semana, mesmo com o ajuste de 3% para a última semana, as médias nas 3 últimas semanas já caíram para mais ou menos a metade das médias quando a gente estava no auge. Então, 50% de queda é uma queda considerável. Eu acho difícil que o represamento seja tão forte que revirta essa tendência aqui de decrescimento. Então eu estou achando que a gente deu uma boa, teve um decrescimento, talvez não seja tão acentuado quanto está mostrando esse gráfico, mas que teve um decrescimento, espero que se mantenha assim nesse patamar um pouco mais baixo. Mas, que nem eu digo, não dá para comemorar. Por quê? Porque ainda é um patamar muito alto, 4.000 casos por dia aqui nessas últimas semanas. Lembrando que no auge, lá de agosto de 2020, o auge, a gente estava vendo 2.300 casos por dia. Então a gente ainda está num patamar de confirmações muito alto. Então não é de se celebrar. É bom que diminuiu, mas a gente ainda está numa pandemia
muito acentuada. Ainda tem muitas pessoas se contaminando todos os dias, gente. Isso daqui não é um patamar razoável para nossa pandemia. A gente poderia eu ia estar comemorando se a gente estivesse aqui, 1000zão. O dia que a gente estiver registrando 1000 casos por dia, ainda assim é bastante. Mas só que a gente, comparativamente, eu estaria feliz, porque a gente estaria abaixo de todos os auges, tá? Então, vamos lá. Continuando, a gente tem hoje uma pequena diminuição, nem tão pequena assim, né? A gente chegou aqui em 90 mil casos ativos praticamente, agora a gente está em 47 mil casos ativos. Então, é basicamente a metade. Então, uma outra coisa boa da gente observar, outro sinal de que a pandemia está dando uma diminuída aqui no Rio Grande do Sul. E os óbitos, pessoal, é sempre muito chato falar em óbitos, mas só que vamos tentar se apegar nas boas notícias, nos bons sinais. O sinal aqui não é bom, porque mesmo assim a gente teve na semana passada 1.600 óbitos. Lembra que a gente nunca passava de 400 óbitos. E agora a gente está comemorando 1.600. Deixa eu explicar por que eu estou comemorando 1.600. Porque na semana passada, no dia 28 de março, no último vídeo que eu fiz, a semana do dia 14 ao dia 21 tinha 1.900 óbitos. E quando consolidou para 2.048. Agora, essa semana tem 1.600 óbitos. Ou seja, a semana anterior à semana atual tem menos óbitos do que tinha na semana passada. Isso daqui pode ser um sinal de que quando os dados consolidarem entre o dia 21 e o dia 28, a gente não chegue a 2.000 óbitos nessa semana aqui. Ou seja, a gente pode ter vivido o pior momento em relação a óbitos entre os dias 14 e 21 de março. O que é bastante condizente com esse auge aqui de casos do dia 28 ao dia 7. Porque se a gente tem auge de casos entre o dia 28 e o dia 7, é natural que umas 2 semanas depois a gente veja o auge de óbitos também. Então talvez a gente já esteja também diminuindo o número de novos óbitos. Mas esse daqui eu só conseguiria ficar feliz quando chegar em 0. Enquanto tiver gente morrendo, pessoal, olha só, nessa semana aqui, só do dia 28 ao dia 4, a gente já conhece quase 700 óbitos. E a gente sabe que esse número vai passar fácil de 1.000. Vai chegar aqui a 1.400, provavelmente, 1.500, quando os dados consolidarem. Então, se a gente comparar com aqueles 400 óbitos que a gente via e achava bastante, a gente está numa situação ainda muito grave. Muita gente morrendo por causa da Covid-19 ainda aqui no estado. Era essencial que a gente barrasse a circulação viral. O vírus ainda está circulando muito, muito, muito. E eu quero dizer o seguinte para vocês. A gente pode estar num período de aceleração cega, porque com a volta da cogestão que aconteceu há uns 15 dias atrás, esse é o período que começa a voltar a aceleração de casos. Só que a gente tem o represamento dos dados, vai demorar muito tempo para a gente descobrir essa aceleração se ela estiver ocorrendo. Então, todo cuidado é pouco, pessoal. Todo cuidado é pouco. Mas vamos lá. Os testes realizados, só para finalizar a análise, né? Essa semana a gente fez pouco teste, 34 mil testes rápidos, 34 mil testes PCR. A maior parte dos testes que a gente fez nessa semana, 62%, foram testes rápidos. Sei lá, eu fico assim, meio brabo com a Secretaria Estadual da Saúde. Eu sei que tem toda a questão financeira, né? Mas só que, gente, eu tô há 1 ano dizendo, não investe em teste rápido, investe em teste PCR, porque o teste rápido, ele pega uma pandemia atrasada, ele não é um teste de
prevenção. O teste de prevenção é o teste PCR. E a positividade do PCR tinha que estar assim, ó. O mínimo do aceitável é 20%. A gente está muito longe do aceitável. Pega e investe em teste PCR, Arita. Pega e investe em teste PCR. Eu não entendo da parte política, não entendo dessas burocracias de orçamento, mas tinha que estar sendo feito. A pandemia está aí há mais de ano e eu estou dizendo isso, e todo mundo, não sou só eu, pessoal, todo mundo que manja um pouquinho como é que a gente poderia fazer uma prevenção com teste PCR, é uma das maneiras, e a gente não está investindo em teste PCR. Isso daqui é um erro crasso do estado do Rio Grande do Sul no combate à pandemia. Tinha que estar fazendo teste PCR e não teste rápido. Enfim, o que mais que eu tinha para falar? Era mais ou menos isso, pessoal. A situação tem alguns sinais de que está melhorando no estado, mas é cedo para comemorar, porque mesmo melhorando, a gente ainda está em patamares absolutamente elevados. E para piorar a situação, podemos estar passando por um momento de aceleração cega, que a gente vai descobrir daqui a umas 2 semanas. Lá pelo dia 15 de abril, a gente vai começar a ver, que nem hoje a gente está começando a ver indícios de desaceleração, e essa desaceleração não é agora, ela foi umas 2 semanas atrás. Daqui a umas 2 semanas a gente pode estar vendo, ó, realmente, nessa época estava acelerando. Então, se a gente se cuidar agora, a gente pode diminuir essa aceleração, tá, pessoal? Então, vamos se cuidar, vamos utilizar a máscara corretamente. Isso daí é o primeiro passo individualmente que a gente pode fazer. Utilizar a máscara corretamente. Isso é o mais fundamental de tudo, tá, pessoal? Então, era mais ou menos isso. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.